Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Começa agora mais uma edição do programa Pai Eterno e eu agradeço a você a sua sintonia de sempre, você que está em casa, no trabalho. Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro e é uma alegria estar aqui mais uma vez. Já estamos no ar por essa TV que traz bênçãos para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Ter você aqui com a gente nesse programa de oração, de fé e de informação é sempre gratificante. E eu te convido agora a fazer parte dessa família de amor que leva para o Brasil inteiro uma motivação especial de evangelização. A construção da nova casa do Pai ou até mesmo a evangelização pelos meios de comunicação. Convido você a ligar para nós no 62-3506-9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com, onde os nossos atendentes estão já a postos para acolher a sua ligação, o seu cadastro e enviar aí para sua casa a carta do Padre Robson. Quando a carta chegar, não se esqueça de destacar aí o cartão resposta e de mandar para nós as suas intenções. E desde já eu convido você a rezar e a refletir com a gente. Hoje é dia 26 de novembro, dia em que a igreja celebra São Leonardo de Porto Maurício, amante da pobreza. Durante o nosso programa, nós vamos rezar pedindo a sua intercessão. No Santo Café de hoje, nós vamos conversar com o Padre Natalino Martins, missionário redentorista, sobre o sacramento da Crisma. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida sobre o assunto, pode deixar sua mensagem nas nossas redes sociais. No Instagram, @TV Pai Eterno, ou no nosso facebook.com/TV Pai Eterno. Hoje também é dia da bênção da saúde. Nós vamos rezar por você que está enfermo ou por você que tem alguém enfermo na família. O nosso programa só está começando. Thalita Carvalho, um programa abençoado para nós, um bom dia, que você esteja aí atenta aos nossos fiéis devotos nas nossas redes sociais. Já estou ligadinha aqui no Facebook da TV Pai Eterno e também no Instagram. Te desejo uma excelente terça-feira, que seja abençoada e com as bênçãos, do Divino Pai Eterno, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Um excelente programa para nós, Padre Wellington. Amém. Que Deus abençoe, fortaleça e proteja todos os que estão ligadinhos conosco e que vão deixar sua mensagem nas nossas redes sociais. Agora é momento de rezarmos. É o momento da nossa oração inicial. E eu convido você para que comigo acenda no coração a chama da esperança. E ao acender a chama da esperança, renove a sua fé no Divino Pai Eterno, tendo a certeza de que Ele acolhe a sua prece, o seu pedido, o seu agradecimento e está atento às suas necessidades. Vamos rezar entregando ao Pai este dia e este programa. Convido você a rezar comigo. Divino Pai Eterno, a Ti agradeço pelo maravilhoso presente que é a vida. Obrigado pela graça de mais um dia poder estar contigo. Sou grato também porque o Senhor ilumina o meu caminho. Minha vida tem sido marcada por realizações diárias que às vezes reconheço que não dou o devido valor, mas eu sei que a sua graça se faz presente em todos os momentos da minha vida. Peço a sua bênção para esta terça-feira. Amém. Vamos agora pegar a Bíblia, está pertinho de você aí, você já tem o hábito de ler o Evangelho conosco todos os dias? Então pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguns estavam falando sobre o templo, que era ornado de lindas pedras e de ofertas votivas. Jesus lhes disse: chegará o dia em que dessas coisas que contemplais não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído.
Perguntaram-lhe então: Mestre, quando acontecerá isto? Qual será o sinal de que isso está para acontecer? Jesus respondeu: Tomai cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo já chegou. Não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não fiqueis com medo, pois é preciso que antes aconteçam essas coisas, mas não virá logo o fim. Então lhes disse: uma nação se levantará contra outra, um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos e em várias regiões da terra haverá fome, pestes, coisas terríveis e grandes sinais vindos do céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesse texto, São Lucas nos apresenta o ensinamento de Jesus. Ensinamento que liberta, traz vida nova e faz de todos os que o escutam, o guardam e o traduzem em vida, templos santos do seu reino. Ao dizer não ficará pedra sobre pedra, ele quer que a fé do povo não se limite simplesmente nas paredes do belo templo de Jerusalém, mas que olhem para o interior de cada um deles, pois dias virão em que os verdadeiros adoradores hão de adorar a Deus em espírito e verdade. Assim como o templo de Jerusalém será destruído, assim também o será todo aquele em quem não houver gratuidade, respeito e justiça no relacionamento humano. Quem não tiver fé em Deus, que deve ser adorado em espírito e em verdade, dias virão em que se desmoronará. A vida solidifica-se na gratuidade e no amor, no perdão e na justiça. Mas em nosso mundo, onde o poder econômico parece, muitas vezes, falar mais alto do que o próprio Deus, é preciso que o cristão esteja atento na fé, na esperança e na caridade, confiando somente em Deus. Que seja como o vigia esperando pela aurora, para fazer e viver na gratuidade e não fazer da religião uma fonte de renda, como faziam os judeus no templo. É preciso que estejamos vigilantes, a fim de que não sejamos enganados pelos falsos profetas e filosofias errôneas que andam pelo mundo perdendo as almas. Aliás, nos adverte São Pedro: sede sóbrios e vigilantes, porque o nosso inimigo, o demônio, anda à nossa volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Portanto, para ti também eu me dirijo. Fique de olhos e coração bem abertos. Os sinais preditos por Jesus já estão a acontecer. Diria eu, já não será o fim do mundo? Pois é, quer seja, quer não, o nosso lema deve ser: se o mal madruga, o cristão já não dorme. Por isso, siga o ensinamento de Jesus e será com ele templo santo e destinatário do reino de Deus. Vamos agora pedir a intercessão daqueles que já contemplam a face do Pai Eterno. É momento do Santo do Dia. Neste dia 26 de novembro é dia de São Leonardo de Porto Maurício, amante da pobreza. Lembramos hoje a santidade do sacerdote, que pela sua vida e missão mereceu ser constituído pelo Papa Pio XI como patrono dos sacerdotes que em qualquer parte da terra se consagram às missões populares católicas. São Leonardo, um grande missionário do século XVIII, como lhe chamou Santo Afonso Maria de Ligório, nasceu em Porto Maurício, perto de Gênova, na Itália, a 20 de dezembro de 1676. Leonardo perdeu muito cedo sua mãe,
tendo sido criado e educado pelo seu tio. Encontrou cedo sua vocação ao sacerdócio, por isso, ao renunciar a si mesmo, foi para Roma formar-se no colégio da Companhia de Jesus. Por causa de sua inocência e sólida virtude, conquistou a simpatia e a alta consideração de seus superiores, que nele viam outro angélico São Luís Gonzaga. Entrou para a ordem franciscana no convento de São Boaventura e, com 26 anos, já era padre. Começou a vivenciar toda a riqueza do Evangelho e a radicalidade típica dos imitadores de Francisco. Por isso ocupou posições cada vez maiores no serviço à ordem e à Igreja, para com todos. Devoto da Virgem Maria, que lhe salvou a vida num tempo de incurável doença, a tuberculose, São Leonardo de Porto Maurício era devotíssimo do Sagrado Coração de Jesus, na forma da adoração a Jesus Eucarístico. Foi no século XVIII o grande apóstolo do exercício da Via Sacra. Era um grande amante da pobreza, radical e franciscana. Toda a vida, penitências e orações de São Leonardo convergiam para a salvação das almas. Era tal a unção, a caridade ardente e o entusiasmo que repassava em suas pregações que o célebre orador Bafferini, experiente já no exercício da palavra, sendo enviado por Clemente XII a ouvir os sermões de Leonardo, para depois o informar a este respeito, desempenhou-se da sua missão, dizendo que nunca ouvira pregador mais arrebatador, que o efeito de seus discursos era irresistível, que ele próprio não pudera reter as lágrimas. São Leonardo era digno sucessor de Santo Antônio de Lisboa, de São Bernardino de Sena e de São João Capistrano. O próprio pontífice Bento XIV quis ouvir o famoso missionário e para isso chamou-o a Roma em 1749, a fim de preparar os fiéis para o Ano Santo. Depois de derramar-se por Deus e por outros, São Leonardo de Porto Maurício não se tornou mártir como tão desejava, mas deu toda a sua vida no dia a dia até adoecer e falecer em 26 de novembro de 1751, no convento de São Boaventura, em Roma. Vamos juntos então rezar a oração pedindo a intercessão de São Leonardo de Porto Maurício. Ó Deus, todo-poderoso e cheio de bondade, que fizestes de São Leonardo notável mensageiro do mistério da cruz, concedei por sua intercessão que, reconhecendo na terra as riquezas da cruz de Cristo, mereçamos alcançar nos céus os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Leonardo de Porto Maurício, rogai por nós. Chegou esse momento abençoado da gente interagir com você através das nossas redes sociais. Vamos então acompanhar aqui a mensagem da Sônia Regina, do Rio de Janeiro, que escreveu no Facebook da TV Pai Eterno que recorre a ele pela recuperação motora do lado esquerdo do corpo. Ela conta para nós que teve um AVC e ficou com essa sequela, que foi a paralisação dos movimentos do lado esquerdo do corpo. Na mensagem, ela pede também bênçãos e proteção para toda a família. Então, Sônia, do Rio de Janeiro, que o Pai Eterno possa te abençoar e conceder essa graça que você tanto pede. A Karina Aparecida pede oração para a filha e para ela mesma, que está precisando muito da graça de conseguir um emprego. Ela e o marido estão precisando muito alcançar esse pedido que tanto fazem todos os dias ao Divino Pai Eterno. E a Mari Santos pede aqui orações para o filho e para todos os jovens que estão no seminário. Oração pela caminhada sacerdotal de cada um. A Mari pede também oração pelo nosso Brasil, pelo nosso país. Ela mora em Benevides, lá no Pará. Que todos estejam, então, sob a proteção do Divino Pai Eterno. Nós agradecemos a participação de todos os que estão ligadinhos conosco, também através das redes sociais. Agora é momento de informação
aqui no programa Pai Eterno. O arcebispo norte-americano Fulton Sheen, famoso por evangelizar utilizando os meios de comunicação, será declarado beato no dia 21 de dezembro. A celebração acontecerá na Catedral de Santa Maria da Imaculada Conceição, em Illinois, nos Estados Unidos. Segundo a Diocese de Peoria, parece inteiramente apropriado que a beatificação ocorra no final dos 100 anos de sua ordenação sacerdotal. O milagre atribuído à sua intercessão envolve a recuperação inexplicável de James Fulton, que nasceu aparentemente morto em setembro de 2010. O bebê não mostrava sinais de vida quando os profissionais médicos tentaram reanimá-lo. No entanto, a mãe e o pai da criança rezaram ao arcebispo pela cura do bebê e receberam o milagre. Representantes das pastorais sociais da Igreja Católica participaram do Encontro Nacional de Conselheiros de Políticas na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A atividade, promovida pela Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora, proporcionou espaço para a troca de experiência entre os conselheiros e conselheiras que atuem a partir da motivação da fé cristã em conselhos nacionais de políticas públicas, reconhecendo melhor o contexto social, político e econômico, aprofundando seu papel à luz da fé e da doutrina social da Igreja. E o Brasil ganhou mais um beato. A cerimônia de beatificação do padre Donizete Tavares aconteceu em Tambaú, diocese de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, no último sábado, dia 23. A cerimônia foi presidida pelo cardeal Ângelo Bétio, representante do Papa Francisco na ocasião e prefeito da Congregação para a Causa dos Santos. De acordo com o cardeal, padre Donizete realizou um fecundo ministério baseado na oração, no trabalho apostólico e no sofrimento, até a doação total de si. O cardeal recordou a época vivida pelo novo beato e sublinhou a integridade que o sacerdote viveu, o amor dedicado ao próximo e a sua vida paroquial. Segundo ele, ninguém era excluído de sua atenção e, para ele, todos os homens, enquanto filhos de Deus, eram iguais. Dom Bétio falou também sobre os beatos santos brasileiros. Segundo o cardeal, apesar de apresentarem carismas diferentes e particulares, santos e beatos têm como virtude semelhante a preferência pelos pobres. Todos viveram a máxima do Evangelho, que é amar a Deus e ao seu próximo. Foi eleita a nova direção para o quadriênio 2020 a 2023 da Caritas Brasileira. O bispo de Roraima e segundo vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, Dom Mário Antônio da Silva, foi eleito presidente. A escolha da nova liderança do organismo se deu durante a 24ª Assembleia Nacional entre os dias 19 e 22 de novembro, na cidade de Teresina, no Piauí. O tema do encontro foi Bem Viver, Esperança, Resistência e Profecia. E o lema, Erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. De todas as regiões do país, participaram 250 agentes da Rede Caritas. E hoje é dia da participação do correspondente da TV Pai Eterno em Roma, Silvonei José, com as principais notícias do Papa. Vamos conferir. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. O Papa Francisco concluiu nesta terça-feira a sua 32ª viagem apostólica internacional, que levou primeiramente à Tailândia e depois ao Japão. O último evento da sua viagem, quando era noite no Brasil, a visita à Universidade Sofia, em Tóquio. A instituição foi fundada pelos jesuítas em 1913, mas sua origem remonta a mais de 450 anos atrás, quando o missionário Francisco Xavier chegou ao Japão, em 1549, com a ideia de difundir o cristianismo e criar uma universidade. Minha estada nesse país foi breve, mas intensa, disse o Papa. Agradeço a Deus e a todo o povo japonês pela oportunidade de visitar esse país que marcou fortemente a vida de São Francisco Xavier e no qual tantos mártires deram testemunho da sua fé cristã. Embora os cristãos sejam uma minoria, sente-se a sua presença. O Papa sublinhou que foi testemunha da estima geral pela Igreja Católica no país e espera que esse respeito mútuo possa aumentar no futuro. Mas o dia de ontem de Francisco em terras japonesas, um dia muito intenso de atividades, teve início com o encontro com as vítimas de um dos anos inesquecíveis para a história de vida de milhares de japoneses.
Era março de 2011, quando um terremoto de magnitude 9 graus provocou um tsunami e causou um acidente nuclear em Fukushima. O encontro com 800 pessoas ocorreu no Centro de Convênios Belle-Salle Azomon, um dos mais importantes de Tóquio. Por favor, reze para que a ameaça de exposição à radiação seja removida do nosso futuro em todo o mundo, pediu ao Papa Matsuki, 16 anos, uma das vítimas do terremoto de 2011 e da crise nuclear em Fukushima. O pontífice falou da importância de encontrar e de ouvir os sobreviventes dos desastres que tanto sofreram. E a convite de Matsuki, o Papa motivou para um momento de silêncio e oração pelas mais de 18 mil pessoas que perderam a vida, pelas suas famílias e pelos que ainda estão desaparecidos. Portanto, ecoou durante o discurso do Papa a preocupação pelo uso contínuo da energia nuclear nesse país de contínuos terremotos e recordou o pedido de abolição de usinas nucleares por parte dos bispos japoneses. Francisco não falou do possível fechamento das usinas, mas sublinhou a necessidade de tomar decisões corajosas e importantes sobre o uso dos recursos naturais e, em particular, sobre as futuras fontes de energia. Já no encontro com jovens na Catedral de Santa Maria, Francisco respondeu às questões apresentadas por 3 jovens que deram o seu testemunho. Falando sobre o tema de uma das perguntas dos jovens presentes, o bullying escolar, o Papa afirmou que o ponto mais cruel do bullying é que fere o nosso espírito e autoestima no momento em que mais precisávamos de força para nos aceitar e nós mesmos enfrentar novos desafios na vida. E que algumas vezes as vítimas chegam a culpar-se por serem alvos fáceis. E afirmou, paradoxalmente, os molestadores é que são frágeis de verdade. Encorajou todos a tomar uma atitude. Devemos nos unir contra essa cultura do bullying e aprender a dizer basta. O medo, disse Francisco, é sempre inimigo do bem, porque é inimigo do amor e da paz. Francisco também se reuniu ontem por cerca de 25 minutos no Palácio Imperial em Tóquio com o recém-entronizado imperador do Japão, Naruhito, com quem falou sobre o meio ambiente e confessou que seus pais choraram quando a bomba atômica caiu sobre Hiroshima. Fontes da Casa Real explicaram que o Papa disse ao imperador que ele tinha 9 anos quando isso aconteceu e que ele se recorda de ter visto seus pais chorando quando eles ouviram que tinham lançado bombas atômicas e que isso deixou uma marca profunda nele. Outro dos temas discutidos foi o meio ambiente e a importância da água. Francisco explicou que a crise ambiental é muito difícil de resolver porque está ligada à economia e acrescentou que, por isso se diz que a água causará o próximo conflito. Nunca mais bombas atômicas. A única arma legítima para a humanidade é a do diálogo, também para enfrentar e resolver a questão nuclear. Francisco enfatizou isso em seu discurso institucional dirigido às autoridades japonesas após o encontro com o premier Shinzo Abe. O pontífice exortou a continuar a promover e encorajar todas as mediações dissuasivas necessárias para que nunca mais, na história da humanidade, se repita a destruição causada pelas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Já no início da tarde de ontem, o Papa foi ao estádio Tokyo Dome, onde celebrou a Santa Missa, presentes mais de 50 mil pessoas. Santa Missa, em latim, foi celebrada pelo dom da vida humana. A primeira leitura foi feita em português. Na sua homilia, o Papa disse que no encontro que teve com jovens, eles o fizeram notar que numa sociedade como a do Japão, com uma economia altamente desenvolvida, não são poucas as pessoas socialmente isoladas que permanecem à margem, incapazes de entender o significado da vida e da sua própria existência. O oposto de um eu isolado, fechado e até sufocado só pode ser um nós
partilhado, celebrado e comunicado, afirmou. Francisco chega a Roma no final da tarde desta terça-feira. Amanhã, quarta-feira, já estará na Praça São Pedro para a habitual audiência geral, na qual falará sobre a sua viagem à Tailândia e Japão. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana José. Nossa Senhora foi chamada pelo anjo de cheia de graça. Assim, ela intercede por nós junto a Deus e este lhe atende às súplicas, como nos mostra nas bodas de Caná da Galileia. E é a história de Nossa Senhora das Graças que é a reportagem que você vai acompanhar a partir de agora. Olá, meu irmão, minha irmã que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Uma semana especial. Amanhã teremos a oportunidade de celebrar o dia de Nossa Senhora das Graças. E para conhecer um pouco mais sobre essa devoção, ao meu lado, o Padre Rosimar, que vai bater um papo conosco e levar até você um pouco mais desse conhecimento, dessa história bonita da nossa Igreja Católica. Padre, seja muito bem-vindo à TV Pai Eterno. Amanhã vamos celebrar o dia de Nossa Senhora das Graças e eu queria que o senhor falasse como surgiu essa devoção. Então, Nossa Senhora das Graças é uma devoção que surge na França, em 1830. Ela aparece a uma noviça, Catarina de Labouré, hoje Santa Catarina de Labouré, e aparece a ela e se apresenta como Senhora das Graças. Um título que a gente olhando o próprio Evangelho a gente vai encontrar, porque o anjo Gabriel, quando aparece a Maria, diz a ela, ave cheia de graça, né? Agora, Catarina Labouré vai entender que a devoção que deve ter a Maria ali na França e em todo o mundo, que Nossa Senhora ela é cheia de graça também para nos dar graça, trazer as graças a nós. Então nós somos chamados a pedir a ela essas graças e é isso que acontece ali naquele diálogo de Maria com Catarina, apresentando a ela esse título de Nossa Senhora das Graças. A graça maior é o fato do nascimento de Jesus Cristo. Essa já é a maior graça. E dentro dessa história tem também o relato de um pedido da medalha, conhecida como medalha milagrosa. Que história é essa? Então, nessa visão que Catarina tem, ela tem uma visão de uma medalha na qual está a imagem de Nossa Senhora e no verso tem ali a letra M com uma cruz com os corações, o Sagrado Coração e o Imaculado Coração. E Nossa Senhora pede a Catarina que seja cunhado essa medalha e que as pessoas que trouxessem essa medalha com devoção pedisse a Nossa Senhora graças, receberia essas graças pelas mãos de Nossa Senhora. E na época, na França, né, padre, um momento de uma peste, onde a medalha ela foi usada como forma de devoção, e o que aconteceu? Então, conta-se na história de que a peste negra, que não tinha cura, cunhando essa medalha, as pessoas que usaram a medalha foram curados milagrosamente daquela peste. Então, salvou-se muitas vidas, e aí a devoção da medalha foi se estendendo por todo o mundo. Você aí na sua casa já viu a imagem de Nossa Senhora das Graças, está vendo aí mais uma vez? Por que nessa imagem de Nossa Senhora das Graças, Maria está em cima de um globo, está em cima da terra? A simbologia dessa imagem está sobre a terra porque ela tem graças para todo o mundo. Inicialmente dizia a Catarina para a França, para cada pessoa e para todo o mundo. Então, por isso sobre o globo, né? Tem outra simbologia também muito forte, ela está pisando na cabeça da serpente. Por quê? Nós olhamos lá em Gênesis, quando se fala daquele proto-evangelho, o anúncio de que a sua descendência irá esmagar a cabeça. Então, ali também essa imagem mostra Maria pisando sobre a serpente, vencendo o mal. O mal é vencido. Então, ela
traz essa simbologia da redenção através das graças que Maria recebeu de ser a mãe do Salvador, de nos trazer o Salvador e de derramar tantas graças sobre todos nós. Então, esse é o significado. Pelas suas mãos, na imagem, também saem raios. Por que desses raios? Então, os raios, eles significam essas graças. E é curioso que alguns raios são mais finos e outros são mais grossos. Os mais grossos significam aquelas graças que foram pedidas. Os mais finos significam as graças que não foram pedidas. Então, assim, a grandeza dessa intercessão de Maria, que vai derramando graças, mesmo aquelas que não são pedidas. Maria diz a Catarina que ela tem muitas graças, mas poucas pessoas pedem. Então, nós convidamos aqueles que têm a sua devoção a Maria, que peça graças a Maria, que tenha a medalha consigo, que carregue essa medalha consigo e que faça esses pedidos, porque ela tem graças para nos dar. Ouvindo o senhor, a gente percebe que culturalmente a devoção nasceu na França, nasceu na Europa, mas hoje no Brasil temos também muito forte essa devoção a Nossa Senhora das Graças? Sim, muitas capelas, reitorias, igrejas que têm a devoção, que são levantadas, construídas em nome de Nossa Senhora, Nossa Senhora das Graças, e muitas pessoas que trazem a medalha e, conhecendo também os escritos de Catarina, vivem essa devoção a ela, pedindo a ela graças. Mas eu penso que ainda nós, católicos, podemos crescer na nossa devoção a ela, pedindo a ela essas graças. Padre, para encerrar, amanhã então vamos celebrar esse dia importante da igreja, dia 27, amanhã, dia de Nossa Senhora das Graças. Nós estamos aqui na igreja Nossa Senhora das Graças, que fica aqui em Goiânia, bem no centro da capital do estado de Goiás. Como que a igreja, principalmente essa, vai lidar com esse dia e qual é a orientação, como os devotos eles podem viver intensamente esse dia, principalmente para os devotos? Eu penso que o dia 27, por ser o dia da festa dela, é um dia de especial devoção, de estar participando da missa, de estar vivenciando as orações, a medalha milagrosa. Aqui na reitoria nós teremos também algumas celebrações, está sendo feito a novena e terá então uma programação com missas pela manhã e à noite a missa com Dom Moacir. Padre, muito obrigado pela sua entrevista aqui na TV Pai Eterno, para a gente levar um pouco mais dessa mensagem para o Brasil inteiro. Muito obrigado. Por nada. É isso aí, um pouco mais dessa devoção tão bonita de Nossa Senhora das Graças, direto aqui de Goiânia. É com vocês aí no estúdio. Agora vamos acompanhar o seu comentário, a sua mensagem que está nas nossas redes sociais. Thalita, vamos movimentar as nossas postagens, as pessoas que estão deixando seu recadinho para o programa Pai Eterno. A mensagem de agora é da Leandra Mara Félix, pede ao Pai Eterno que abençoe todos os filhos dela e também toda a família. Ela acompanha a gente lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A Lucilene Diniz pede orações para a família e principalmente para o pai dela, o seu Guilhermino, e a mãe, a dona Maria de Lourdes. O Luiz Carlos Moreira, lá de Cubatão, em São Paulo, pede a bênção do Pai Eterno para que consiga se aposentar. Ele está precisando muito de conseguir essa graça. E a Nadir Pacheco pede aqui ao Divino Pai Eterno proteção para ela, que tem se sentido muito triste. Que nunca perca a fé e a esperança no Pai Eterno, viu, Nadir? Que você tenha a companhia dele e que isso te faça feliz, né? E que você não se sinta mais tão sozinha. É isso mesmo, que Deus abençoe, fortaleça e proteja todos os que estão sintonizados conosco nesse momento do nosso programa. Tudo na vida é um aprendizado. É isso que a Karine Terra, de Goiânia, Goiás, descobriu depois de sofrer com um câncer de mama. Os momentos difíceis a fez olhar a vida com outros olhos e perceber o quanto a fé pode ser transformadora para aqueles que acreditam no poder da oração. É essa a história que a gente conta para você a partir de agora. Há fases na vida de cada um de nós que nos faz parar e refletir sobre quem somos e o que precisamos mudar.
Em alguns momentos, a carga é tão pesada que somente a fé para fortalecer a caminhada. A história de hoje é sobre isso, superação. A Karine Terra é devota do Pai Eterno e teve a vida transformada após enfrentar uma grave doença. O que antes não tinha tanta importância, hoje faz todo sentido. Acredito eu que esse câncer apareceu para me dar um start, que eu precisava mais me enxergar, entender o que eu queria realmente para a minha vida. Então, foi um processo, foi uma descoberta, foi um renascimento, eu falo, sabe? A minha vida era corrida como de muita gente hoje. Então, tem hora que a nossa rotina faz a gente parar de uma hora para outra. E eu falo que não é nem a nossa rotina, é uma energia, é uma situação suprema, é o meu Criador que me falou, se você não está me escutando, eu vou te fazer parar de alguma forma. E assim ele fez. E foi por isso que eu estou aqui hoje, porque ele me fez parar, me fez entender, me enxergar e tomar conta de mim primeiro, para depois tomar conta dos meus negócios, da minha loja, do meu trabalho, da minha família. Primeiro tem que ser eu. Já tinha tirado 2 nódulos, um eu tirei com 15 anos de idade, o outro aos 22. Só que os 2 eram benignos, eu não sentia dor. Estava bem superficial e eu conseguia apalpá-los. Fiz a biópsia, deu negativo, deu um fibroadenoma mesmo, uma coisa benigna. Só que quando eu tive, com 34 anos, esse nódulo reapareceu. Só que ele reapareceu de uma forma diferente, ele começava a doer. Então ele latejava, eu sentia as pontadas. E foi sempre na mesma mama, sempre minha mama do lado esquerdo. E eu fui na minha ginecologista. Quando eu tive com ela, ela falou, Karine, você tem tendência a ter nódulos. Nós vamos observar e acompanhar para ver se isso progride ou não. Se progredir, nós vamos tirar novamente. Só que essa dor me incomodava muito. E eu escutei dela e de vários outros médicos da família, médicos do meu ambiente social, de que eu podia ficar despreocupada, porque câncer não doía. Mas eu falei, doutora, está me incomodando. Ela falou, vamos te mandar então para um mastologista. E tive no mastologista e ele fez uma punção. E essa punção, Daiane, deu negativa, ou seja, não tinha nada de errado com o meu nódulo. Só que após essa punção, a dor triplicou. E eu falei, eu vou procurar o meu oncologista, que foi quem tirou os meus outros 2 nódulos, para pegar uma segunda opinião. E assim que eu tive com ele me pediu para fazer uma mamografia. E na mesma hora fez uma outra punção. Só que como o resultado da mamografia saiu primeiro, já na mamografia detectou que eu estava com um CA de mama, um câncer. Eu peguei o resultado dessa mamografia, eu estava sozinha. E a hora que eu entrei no carro, e eu como sou da área da saúde, eu sou dentista, eu consigo ler os laudos, né? E vi lá que o CID, que era o tipo de doença, era um CID50, que era um CA de mama. E na hora eu me desesperei, eu estava no carro sozinha e a primeira pessoa que eu liguei foi para minha mãe. E ela desesperou mais ainda, ela falou, você não sai daí que eu tô indo para aí agora, eu vou te buscar. E eu estava no carro e eu fiquei travada, eu não conseguia sair do carro, eu só chorava. Eu chorei, mas depois eu falei, mãe, não precisa vir, eu tô indo para aí. E peguei o carro e fui para lá. Só que eu comecei a respirar melhor. Eu vou respirar, eu vou entender o que está acontecendo e eu preciso fazer alguma coisa a partir desta notícia. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o médico e marquei o retorno. Falei, olha, deu câncer de mama, eu tô indo aí para a gente poder conversar. E ele me explicou tudo o que tinha que fazer, todos os procedimentos, e assim foi feito. Nós marcamos o mais rápido possível a nossa cirurgia. Eu primeiro fiz uma cirurgia, tirei um quadrante, que eu tirei uma parte do meu seio,
e fiz um enxerto. Então, para não ficar aquele buraquinho, que mulher preocupa muito com vaidade, e é muito importante isso, porque levanta a nossa autoestima. O que aconteceu também? Muita oração. Eu tive muitas pessoas que me apoiaram, pessoas que faziam parte da minha igreja, amigos que faziam parte do meu convívio, sabiam que a oração faz toda a diferença nesse processo, nessa trajetória difícil que a gente passa. E começamos a fazer novena na minha casa. E essas novenas foram imprescindíveis, essa energia que a novena proporcionava, essa união de pessoas com um único propósito, falar com Deus através de uma conexão direta para curar uma pessoa. Isso é lindo e essa energia me ajudou demais. E eu passei a entender, Daiane, que aquele remédio que saía daquele saquinho e vinha aqui para o meu catéter era uma bênção. Aí eu olhava para aquele remedinho vermelho e deixava ele entrar no meu corpo e falava: obrigada, Senhor, por me dar esse remédio para matar essas células que não são minhas. Essas células não fazem parte do meu corpo. O Senhor me fez perfeita. Então, acaba com essas células que não são perfeitas, que estão crescendo desordenadamente e que não foi o Senhor que colocou elas aqui. Então, destrói elas através desse remédio, que o Senhor me proporcionou esse remédio para eu tomar e eu estou aqui e vou honrar com esse compromisso porque eu quero ser feliz, eu quero viver. Eu preciso viver uma vida em abundância, porque isso eu aprendi na Bíblia. Foi nessa época de dificuldade que eu comecei a me aprofundar mais na leitura da Bíblia. E aí, Daiane, minha visão de ótica da vida foi outra. E o que eu falo dessa história? Eu falo que eu sou uma florzinha de Deus, sabe? Porque se esse câncer não tivesse doendo, se fosse indolor, como naturalmente a maioria dos cânceres são indolores, eu teria deixado passar. E eu poderia não estar aqui hoje contando a minha história. Eu estava amparada pelos médicos e pelos exames. Só que eu tinha lá o meu Deus me mostrando: tem alguma coisa errada, vai procurar, vai buscar, procura, olha, avalia, aprofunda. E assim eu fiz. Se eu não tivesse sendo alertada esse meu Criador maravilhoso, isso não teria acontecido. Eu poderia até ter descoberto o câncer, mas num estágio muito mais avançado, e talvez toda essa minha trajetória de tratamento teria sido em vão, né? Ou teria sido pior. Eu poderia hoje estar sequelada, eu poderia estar muito mais, eu poderia ter deprimido após uma doença, mas eu enxerguei que eu precisava fazer uma diferença na minha vida e na vida das outras pessoas depois desse processo. A vida precisa ser abundante. Está lá escrito na Bíblia. Então eu tenho que honrar o que está escrito. Então eu comecei a enxergar a minha vida plena abundância e parar de focar nos problemas, nas dificuldades, nos obstáculos. Eles existem, tá certo? Eu falo que a vida não é fácil, não é mesmo, mas esses obstáculos, esses desafios foram colocados no nosso trajetória, no nosso caminho para nos fazer crescer, nos fazer evoluir e para ser sempre uma pessoa melhor. Agora a gente vai conhecer um pouco do trabalho realizado pelas pastorais e a experiência de vivenciar o que Jesus nos ensinou: amar a Deus e a nossos irmãos. Vamos acompanhar na reportagem. O trabalho das pastorais é fundamental para a vida da igreja. Nós, leigos, também temos uma missão baseada nos ensinamentos de Deus. Na verdade, todos nós somos igreja, né? Se tem uma ideia equivocada que a igreja
ela é composta somente pelo clero, pelos religiosos, mas ao contrário disso, na verdade, todos os leigos devem participar. Nós, pelo batismo, fomos inseridos com Cristo, né? Fomos inseridos em Cristo como membros do seu corpo. E os leigos têm um papel fundamental dentro da realidade das pastorais e da vivência da pastoral. Um padre sem a presença do leigo, sem a atuação do leigo dentro de uma comunidade, ele não consegue realizar muitas coisas, né? A Arlete é um exemplo de pessoa que se dedica. Há 17 anos ela colabora em várias igrejas com o seu trabalho de caridade e doação. Então, eu defino esses 17 anos com muito amor e gratidão a Deus, porque são missões grandes, missões pequenas, onde Deus me coloca à disposição do pobre, do necessitado, do carente, muitas vezes também do doente. A Pastoral da Caridade realiza esse encontro todos os sábados. Após a missa, o padre abençoa os irmãos e a comida, e depois compartilha o pão em um café da manhã. O André Luiz, ele está aqui todo sábado e ele tem a oportunidade, além do café da manhã, de também tomar um banho, né? O que você acha desse trabalho e o que o pessoal fornece para vocês? Fornece sabão, pasta de dente, escova, toalha, sabonete, tudo. Que diferença que esse café da manhã faz assim para o restante do seu dia? Eu só me alimento, né? Como o padre sempre fala, né? Sobre o pão, a gente também tem que buscar, né? E o alimento que fortalece a carne, né? Com o corpo. Os catadores de reciclados na rua, os moradores de rua, e eles vêm se aproximando para esse café da manhã, é onde acontece uma partilha, onde eles se alimentam, depois alguns deles tomam banho, saem daqui tomado banho, trocam de roupa, tem um banheiro específico para eles, onde eles podem escovar os seus dentes, onde eles podem trocar de roupa, onde eles podem sair daqui limpos, calçados e vestidos com as doações dos benfeitores. Um momento de oração e leitura da Bíblia também acontece. Uma reflexão da Palavra de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Com a cooperação de voluntários, a pastoral consegue arrecadar alimentos e distribuir cestas básicas para as famílias que precisam. Eu morava em Salvador, né, passava muita dificuldade, e eu vim para cá em 2010, 22 de abril de 2010, vou completar 10 anos aqui, e comecei a frequentar a igreja, aqui a paróquia, e fui bem abençoada. Aqui, lá era difícil a minha vida. A Arlete estava falando da cesta básica, o quanto que a cesta básica ela te ajuda e assim, o que vem nessa cesta básica que você faz proveito na sua casa? A minha cesta básica e de todos que ajudam na comunidade, vem de tudo, sabão, papel higiênico, pastas, dentes, desodorante, arroz, biscoito para meus filhos, de doce, de sal, vem o macarrão, vem tudo. Faz a diferença na sua casa. Bem abençoada. E cada dia que passa mais. Os benfeitores nos ajudam, todos o mês, eles fazem doação do alimento que a gente precisa, que é arroz, feijão, óleo, e a gente completa uma bela cesta básica para eles. Mas o trabalho da Pastoral da Caridade não se resume a esse café da manhã no sábado, a esse momento de orações. Ele acontece todos os dias. A turma da Arlete acabou de levantar 2 barracões para 2 famílias que não tinham aonde morar. E essa é a essência do trabalho. Estar pronta para ajudar as famílias mais necessitadas. Porque, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. E isso me satisfaz, porque estar do lado de Jesus é estar do lado dos filhos dele. Que Deus ilumine a vida de todos os voluntários da Pastoral da Caridade e da Paróquia Santa Genoveva e tantas outras espalhadas por todo o Brasil que fazem o bem aos mais necessitados de nossas comunidades. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na TV das Bênçãos do Pai. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo.
No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua sintonia, a sua audiência nesse momento abençoado do nosso programa, segundo bloco, e hoje nós vamos falar sobre mais um sacramento, o sacramento do Crisma. E para poder falar um pouco mais sobre esse sacramento, a gente vai lembrar que no itinerário da fé, o sacramento da confirmação marca a ligação essencial entre os 3 sacramentos de iniciação. Este processo é marcado pela participação ativa na comunidade, na vida dos sacramentos e também da preparação catequética. A nossa equipe conferiu esse processo de preparação. Vamos acompanhar na reportagem. A sequência natural de todos os cristãos é passar pelo sacramento do batismo, depois o da Eucaristia e, na sequência, a confirmação com o Crisma. Quando a gente é criança, nossos pais assumem que nos criarão, que nos educarão na fé, que nos forjarão como filhos e filhas do Pai e Mãe Deus, irmãos de Jesus, na força do Espírito. Seremos cristãos. Mas não temos ainda essa consciência. Então a igreja, sabiamente percebe a importância de que se continue trabalhando e que a pessoa possa, já adolescente, jovem ou adulto, confirmar isso que os nossos pais começaram. O sacramento do Crisma, como todos os sacramentos, são um presente, dons de Deus para nós, os filhos e filhas do Pai e Mãe Deus, os irmãos e irmãs de Jesus na força do Espírito Santo. E o sacramento, ele faz parte da totalidade desse presente, que é o sacramento da maturidade, nessa assumência quando a gente aceita a filiação, aceita a proposta que o Pai e Mãe Deus tem para nós, trazida pelo Deus Filho na força do Espírito. Esta turma da paróquia Rosa Mística, em Goiânia, está recebendo toda a preparação. A Isabel é coordenadora há 1 ano, mas há 15 ela se dedica na catequese às crianças e aos jovens e passa a importância desse momento para a vida cristã. Como todo processo catequético, a importância da interação entre a vida e a fé. Então, nesse processo, nós refletimos a nossa vida, iluminamos, nós, os nossos jovens, iluminamos a nossa vida com uma proposta cristã, com uma proposta trinitária. Todos eles precisam passar por 2 anos de estudos e dedicação. Como nós temos a fé cristã, ela tem 3 dimensões, a celebrativa, a educativa e a vivencial. A importância desses momentos é que nós estamos ajudando os nossos jovens a educar a sua fé. Durante a preparação, todos os crismandos aprendem qual a função de cada um dos objetos litúrgicos. E aqui na paróquia a função é da Dona Edna, uma leiga atuante responsável por passar todos esses ensinamentos para esses jovens que estão prestes a crismar. Esse ensinamento, essa aula prática, com os objetos litúrgicos, é justamente para que amanhã eles estarão aqui como eu estou aqui servindo. É um serviço prestado à igreja que eu faço há muitos anos, faço com muito amor, carinho, procuro ter conhecimento do que eu estou falando para passar para eles, que amanhã serão eles mesmos, Que quem não tem história não tem memória, gente? Então, que eles amanhã eles estão fazendo o mesmo trabalho, eu peço que eles saboreiem muito desse momento para amanhã ser eles amanhã fazendo esse trabalho. A decisão de participar é particular. No caso da jovem Maria Clara, de 16 anos, ela queria encontrar respostas que ainda não tinha. Muitas coisas que eu aprendi, que eu não sabia, que eu acho que construiu. E eu entrei na Crisma com o propósito de me aproximar da igreja, me aproximar de Deus. E eu acho que eu acabei entendendo muito melhor. A Silvane crismou no ano passado e foi uma decisão muito especial.
porque ela teve a oportunidade de se preparar e receber este sacramento junto com sua filha. Foi muito interessante participar junto com ela. E a importância de fazer agora, parece que foi tudo mais rico, a questão do conhecimento, para você entender. Após o sacramento do crisma recebido, a forma de ver a fé católica mudou completamente para ela. Quando você está próximo da igreja, que você escuta a palavra, você sabe o que é certo, você sabe, isso é certo, isso é errado, mas quando você escuta e ouve aquilo todos os dias, todo domingo, toda semana que você pode vir, a forma de você tratar o ser humano é diferente. Você pensa mais no próximo, você quer mais ajudar. O contato com a igreja te traz isso, te traz essa vontade de ajudar o próximo. No fim de semana, esta turma irá receber o sacramento em uma Santa Missa aqui na paróquia. O arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz, será o responsável por essa bênção na vida de todos eles. O bispo é o catequista por excelência, né? O bispo é o catequista. Então, nós somos ministro desse bispo. Ele delega para os leigos ou para outro padre, mas é porque o bispo é que tem a autoridade da igreja para confirmar a filiação. E agora está na hora daquele momento especial do nosso programa, em que eu convido você, quem está aí na sua casa, você que está acompanhando o nosso programa, para o nosso Santo Café. Serviu o nosso convidado aqui, serviu o padre Natalino Martins, missionário redentorista. Padre, seja bem-vindo. Obrigado, Padre Alegria acolher o senhor aqui. Que maravilha, Deus seja louvado por sua vida, amém, pela vida de todos os telespectadores da TV Pai Eterno, esse programa Pai Eterno, que vai aí para todas as casas, todas as famílias, a mais de 105 milhões de brasileiros, né? Isso mesmo. Um pouco mais de 1.800 cidades alcançadas por esta sintonia, por esse sinal maravilhoso da TV Pai Eterno. Tá certo. Padre, o povo está sempre acostumado em ver o senhor lá no Romaria Sertaneja, né, no sábado, né, sempre. Como é que tem sido a experiência do programa? Olha, Padre Wellington, tem sido uma quebra de paradigmas, né? Porque... Literalmente. Para dizer a verdade, porque assim, olha, a gente tem que se vestir a caráter, né? Tem que estar mais ou menos sintonizado com aquela realidade de vestimentas, até mesmo a própria fala, o gesto maravilhoso lá de acolhida, meio que interiorano, para chegar com a linguagem ao coração daqueles que experimentam também a mesma realidade cultural e sertaneja. Tá certo. E hoje a gente veio falar sobre o sacramento do crisma. Padre, o sacramento do crisma a gente já sabe, é o sacramento da confirmação, mas eu queria que o senhor explicasse, trouxesse uma definição bem catequética para quem está em casa, o que é o sacramento do crisma. Eu costumo dizer, querido Padre Wellington, e queridos telespectadores da TV Pai Eterno, de que os sacramentos, eles são os braços alongados do Divino Pai Eterno. Porque quando nós entramos nesta realidade bonita do alcance da manifestação de Deus, são gestos sagrados. Os sacramentos são sinais visíveis da graça de Deus e, de um modo muito especial, o sacramento do crisma é o sacramento da maturidade cristã, onde nós alcançamos uma maturidade a partir de uma caminhada que começa nesse bloco dos sacramentos da iniciação cristã, pelo batismo, onde os nossos pais, os nossos padrinhos, eles se responsabilizam por cada um de nós, assumindo a responsabilidade de nos educar na fé, de conduzir os nossos passos a uma estatura de Cristo, né? Crescer na estatura de Cristo. E por meio deste ponto, nós somos conduzidos a uma maturidade. Agora, nessa maturidade, é uma confirmação que é dada pela pessoa, né? Porque antes, lá no batismo, quem
quem nos confirma, por assim dizer, na fé são os nossos pais e os padrinhos. Nossos pais e padrinhos. Exato. Agora, já no crisma, a gente tem a consciência, né? Isso, eu tenho a liberdade, eu tenho a autonomia de dizer por mim mesmo, por tudo aquilo que eu recebi, de orientações e informações, catequeses, orientações dos meus pais, a autonomia de dizer, quero seguir, quero continuar seguindo. Quero ser uma pessoa adulta na fé a partir daquilo que eu bebi e comi em termos de catequese dos meus pais. Certo. E qual a importância da gente fazer essa caminhada na catequese? Porque o sacramento, nós sabemos, esse coroamento, esse momento que tem toda a definição, como o senhor bem lembrou, mas existe um processo, existe uma caminhada que é feita. E nessa caminhada, qual o significado desses passos que a gente dá durante o período que antecede a recepção do sacramento? Olha, nós sabemos muito bem que a catequese ela não é um evento isolado. A catequese é um evento contínuo, é uma caminhada contínua, onde todos os que são envolvidos, convidados e inseridos nesta realidade são chamados a caminhar constantemente. Quando nós recebemos o batismo, quando fomos e somos batizados, nós entramos num grupo que professa a fé em um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. A gente vai estabelecendo uma caminhada de amor constante no cotidiano da nossa vida, de modo que a gente vá crescendo na fé. É uma caminhada, não preparo para o batismo somente para receber a imersão da água. A água derramada na cabeça. Eu me preparo para defender o meu batismo todos os dias. Assim como a Eucaristia, eu tenho que me alimentar todos os dias para ficar mais forte, firme na fé, alegre na esperança. O crisma também eu costumo dizer também que é o sacramento da defesa. A defesa daquele que já tem consciência de que é alcançado por Deus. Eu sou consciente da fé que eu recebi, da fé dos meus pais, e por isso eu muno a minha vida com essa força generalizada de fazer com que eu defenda todos esses aspectos em todos os momentos da vida. Agora, vamos olhar para quem oferece esse discernimento. Nas comunidades nós temos muitos homens e mulheres que se dispõem a nos ajudar a conhecer, a tomar posse da graça dos sacramentos, né? São os nossos catequistas. Qual o papel do catequista de crisma na vida do catequizando? O catequista de crisma, ele tem, além de uma função de ser um agente pastoral, ele tem que ser o grande espelho dessa evangelização que já deve ser transmitida com a maturidade. Não é um condutor espiritual apenas, é aquele que transmite uma verdade, uma força, uma convicção para que todos os acompanhados ou assistidos venham adquirir esta pujança da fé. É necessário que o catequista, ele já esteja, sobretudo do sacramento da crisma, esteja imbuído de uma força sobrenatural de Deus, de modo que aqueles que são acompanhados alcancem a estatura de Cristo. Isso. E diante dessa estrutura, diante desse momento, vamos falar de alguns elementos da celebração. Porque a celebração do crisma é uma celebração muito festiva, né? Lembra um aspecto muito forte do Pentecostes, né? Porque as vestes do sacerdote são vermelhas, né? Lembram que nós somos testemunhas do Espírito Santo. E é justamente ali que o senhor bispo preside na caridade a comunidade. Por que o bispo é que confirma? O bispo, ele é o agente, né? Ele é o responsável, e quando ele não pode realizar este sacramento, ele delega alguém, delega um sacerdote para que esse sacramento seja conferido. E é, na verdade, um novo Pentecostes.
quando aqueles que são escolhidos na comunidade para fazer esta caminhada, este discernimento e receber com afinco a graça e a força de Deus, são escolhidos. E ali eles, pela imposição da mão do senhor bispo e também pela força e oração da igreja, são conferidos neste grande mergulho do Espírito Santo. Tá certo. Agora, não acaba na celebração, né? Aliás, antes da gente pensar no pós-celebração, vamos pegar mais um elemento lá. Nós temos que o bispo, ele unge. Por que ele usa este sinal? O sacramento da crisma tem toda uma característica. A unção é para conferir a força de Deus, né? Pelo sinal, você recebe a força de Deus. Então, nesse momento da unção, pela imposição das mãos do senhor bispo, o crismando recebe de fato a força de Deus. Ele é ungido, ele é fortalecido pela graça santificante, não é? Porque o Espírito Santo é o poder santificador. E o que nos chama a atenção é de que ali ele que recebe o sacramento da crisma é enviado por toda a vida para ser esse transmissor de uma força sobrenatural que é a ação do Espírito Santo. E o óleo é o sinal visível, né? Visível, exato. Agora, padre, quando a gente pergunta, por exemplo, dos sacramentos, as pessoas podem se questionar quem pode receber o sacramento do crisma? Olha, nós temos as orientações catequéticas, né? Temos, sabemos muito bem que todo batizado, todo que faz esse processo de catequese, seus 14, 15 anos de idade, já estão, a partir de um processo catequético, aptos a receber o sacramento da crisma. Certo. E diante disso, a pessoa que se decide fazer o caminho, habitualmente aqui no Brasil são 2 anos, né? A catequese, ela estabelece esse tempo exatamente para que aconteça uma maturidade no caminhar, né? E essa maturidade, ela é um pouco diferente da modalidade de catequese de adultos, né? Porque nós temos aqui a catequese de crianças. Sim. E a catequese de adultos. A catequese de adultos pode ter um tempo mais... Um tempo reduzido, mas não significa que sejam menos conteúdo. Ou menos exigente, exato, né? Mas é a mesma profundidade, é o mesmo elan. Uma porque a catequese de adultos já supõe que o adulto tenha esta vontade, este desejo fecundado no próprio Deus. Então, o processo de caminhada de catequese de criança é um pouco extenso por conta dessa situação em que vai ser aflorado um desejo de caminhada e assim por diante. Tá certo. Agora a gente vai acompanhar um VT. A celebração do sacramento da crisma, geralmente presidida pelo bispo, é marcada por gestos importantes na caminhada dos cristãos. A nossa equipe conferiu uma celebração e nós agora vamos mostrar para você. Todos estes jovens e adultos receberam o sacramento da crisma, um momento especial na vida cristã desses 31 crismandos da paróquia Rosa Mística em Goiânia, Goiás. A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz. É o derramamento do Espírito Santo enviado pelo Pai e pelo Filho sobre aqueles que foram batizados e ungidos. Agora hoje foram também ungidos e enviados para serem testemunhas de Jesus Cristo. Para chegarem a este momento, foi necessário todo um trabalho de catequese que aconteceu nos últimos 2 anos. E no dia a dia dos encontros de preparação, o acompanhamento foi realizado pelos catequistas
e também pelo pároco da igreja. Sempre que eu posso, dou uma passada nas salas, né, nos momentos da catequese. A gente estimula também a participação na missa e uma vez por semana, cada vez numa sala, eles participam também da missa também dia de semana. A celebração da Crisma tem pontos marcantes. Um deles é quando acendem a vela do Círio Pascal e renovam o fogo do batismo. Outro momento é quando o bispo faz o sinal da cruz com o óleo do crisma na testa de todos eles e em seguida lhes deseja a paz de Cristo. O óleo significa a força de Deus, a unção do Senhor, consagração a Deus. Nos faz mais intimamente na Crisma unidos a Jesus e assemelhados e chamados a nos assemelharmos toda a vida a Jesus Cristo, Rei do Universo. Depois o bispo dá um abraço, porque recebe mais uma vez no seu rebanho aquele que foi batizado. É um abraço de paz. Assim a gente diz, a paz esteja contigo. E ele responde, ou ela, e contigo também. O Crisma é mais um sacramento recebido na vida de cada um dos filhos de Deus. Mas a caminhada ela não está terminando aqui, pelo contrário. Vai depender de cada um deles exercer um papel importante na vida da igreja daqui para frente. A gente incentiva, sobretudo divulgando as pastorais, encaminhando alguns para que depois façam, né, outras preparações. Aqueles que são um pouco mais adultos, que tem também, esses, alguns, sobretudo, eles entram no encontro de casais com Cristo, não é? E alguns até, que já são mais adultos, eles começam a participar de alguma pastoral. A Ana Luísa foi uma das que receberam o sacramento. Sempre incentivada dentro de casa, ela confirmou a sua fé e renovou as forças para caminhar na igreja. Sentimento de trabalho cumprido, recebi Jesus, esperei muito por isso. Sentimento de felicidade. A avó, que sempre foi católica, motivou desde o início e foi referência para a neta dar mais este passo na caminhada de aprendizado da vida cristã. Ela é muito dedicada, perseverante e tem muita fé em Deus. De que forma que a avó incentivou? Dando bons exemplos. Ser perseverante na religião, estar sempre cumprindo os deveres da lei de Deus, seguindo esse caminho da fé. A madrinha da Ana Luísa é a Geni. Esteve com a afilhada durante toda a celebração. Agora terá um papel muito importante. Eu acho que tem que acompanhar o afilhado, né? Em tudo, ter sempre juntos, né? Ajudando assim no que for preciso, aconselhando ela, alguma coisa que ela precisar, né? Que estes jovens possam vivenciar o sacramento recebido no dia a dia, espalhando o amor do Pai Eterno, não só nas palavras, mas principalmente nas atitudes. A vida não se vive só na igreja 1 hora por semana. A vida cristã se estende por todas as horas do dia. Somos católicos, apostólicos, romanos, somos cristãos porque levamos a vela acesa sempre onde estivermos. Então, de volta com o nosso Santo Café, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, no nosso programa Pai Eterno. Padre Natalino Martins, missionário redentorista, nós estamos falando sobre o sacramento do Crisma. Padre, por que o sacramento do Crisma faz parte desses sacramentos chamados de iniciação? Porque diante de todo um processo, nós temos o início, que é a porta de todos os sacramentos, que é o batismo, para supor uma caminhada constante. Batismo, eu sou imerso dentro dessa comunidade que professa a fé em um Deus que é Pai. Depois eu passo para o sacramento da Eucaristia, penitência, e logo depois, com essa maturidade adquirida,
eu possa dar os meus passos a partir da fé que recebi. Vamos lembrar também da missa do Crisma, porque é justamente o momento de unidade da Igreja Diocesana, quando ao redor do bispo são consagrados os óleos que vão servir de matéria para os sacramentos. E ali é consagrado o óleo do Crisma. O senhor com certeza já participou de muitas santas missas do Crisma. Por que ela tem, digamos assim, esse nome? É chamada Missa da Unidade, Missa da Fraternidade Sacerdotal, onde o senhor bispo, com todo o clero, com toda a família sacerdotal, se reúne para rezar e conclamar a força do Espírito Santo para todas as realizações que vão se dar a partir daquele momento. Por isso, Missa da Unidade. E nesta celebração, o senhor bispo abençoa os óleos, consagra os óleos para que sejam utilizados nos diversos modos que a própria pastoral exige, né? E ali é consagrado um volume grande, né? Aqui em Goiânia nós vimos, quem acompanhou a celebração nesse ano... Potes imensos, né? Você viu o tamanho, né, daquelas ânforas e aquilo é distribuído para as paróquias, né? Então no óleo que nós usamos nos sacramentos... A unção dos enfermos, do batismo, a própria crisma, são todos ali abençoados numa mesma celebração. Esse óleo também vai ser usado para consagrar bispos, né? Pois é. E também para a ordenação de sacerdotes. Exato, essas unções muito importantes, especiais, para que aconteça essa conferência de ministérios. Isso, e diante dessa realidade, então, dada a importância do sacramento do Crisma, fica sempre o convite para quem está em casa, para quem está acompanhando. Às vezes a pessoa se preocupa tanto com o batismo, né? Ou no lapso vai deixando a caminhada da igreja depois do batismo e depois da Eucaristia e se esquece do sacramento do Crisma. Então fica para quem está em casa esse convite, né? Para procurar a comunidade, para fazer a experiência do conhecimento, da confirmação. Meu irmão, minha irmã, diante dessa realidade tão bonita que é o compromisso que nós temos uns com os outros e com o próprio Deus em primeiro lugar, fica a grande dica. O batismo, ele é a porta de entrada para todos os outros sacramentos. A Eucaristia alimenta a nossa alma, nos faz verdadeiros guerreiros fiéis ao projeto de Cristo, para sermos no mundo pessoas tal qual o seu coração, a confissão que nos ajuda a tirar esse peso que a gente vai adquirindo ao longo do caminho, né? Para bem melhor fazer com que as nossas atividades sejam realizadas de um modo satisfatório aos olhos de Deus, o sacramento da Crisma. Munidos com o óleo, confirmados, enviados à missão para sermos no mundo os espelhos de Deus. Agora, só para a gente já vai caminhando para o encerramento do nosso Santo Café, Padre, eu queria que a gente lembrasse aqui o pós-crisma, né? A crisma, ela não pode ter um fim em si mesma. Depois de conferido o sacramento, o crismado, ele tem, digamos, diante de si uma decisão a tomar. Infelizmente, muitos acabam terminando essa caminhada com a celebração. Muitos acabam terminando essa caminhada na celebração exatamente porque não compreenderam a grande magnitude deste convite, deste envio de nosso Deus por meio desta unção sagrada. Viver como crismados nos dias de hoje é viver responsável por transmitir, por alargar, por expandir a palavra de Deus, seus gestos na história, ser, portanto, defensores desta grande realidade tradicional que é o amor entre os irmãos e irmãs. Por isso, eu disse que, infelizmente, acaba, né? Alguns ficam ali, crismou, passou a celebração, ficou por isso mesmo. Mas, diante desse convite que Nosso Senhor hoje fala, nós temos que ir
como crismados a vida toda, portadores do Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo nas nossas comunidades, nos nossos movimentos, nas pastorais, munidos desta grande certeza e força de que somos conduzidos por uma força sobrenatural que é o Espírito Santo, dom de Deus. Tá certo. Padre Natalino Martins, missionário redentorista, muitíssimo obrigado pela oportunidade de a gente conversar sobre esse sacramento da confirmação ou do crisma, como nós assim o chamamos, e fazem parte, né, dos sacramentos de iniciação cristã, juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento do crisma. Padre, muito obrigado. Obrigado, Padre Wellington. Fica o convite, né, também para quem acompanha a nossa programação nos sábados. Todos os sábados, às 8 da noite, no Cine Teatro AFIP, Romaria Sertaneja, com o Padre Natalino Martins e o Fábio Falcão. Nossa, essa casa que nasceu grande, ela é também a sua casa. Venha, seja bem-vindo, vamos festar, vamos nos alegrar, porque a essência da nossa caminhada é a alegria com o Divino Pai Eterno. Tá certo, muitíssimo obrigado, Padre. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o nosso programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, louvando e bendizendo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Momento de registrarmos a sua participação nas nossas redes sociais. Você que deixou a sua mensagem, Thalita, é momento de registrarmos a participação dos filhos e filhas do Pai Eterno. Pessoal, participando conosco na nossa edição de hoje do programa Pai Eterno, a Maria Auxiliadora Mesquita, do Rio de Janeiro, escreveu pedindo oração pela saúde do cunhado Manuel Olavo, que está em Brasília na luta contra o câncer. Que ele possa, então, receber as bênçãos e a proteção do Divino Pai Eterno. Jones Elias, de Aracruz, lá no Espírito Santo, também ligadinho aqui na TV Pai Eterno, pede pela casa, família, estudos e por todos que fazem parte da AFIP, esta família de amor. Ele escreveu aqui, que o Divino Pai Eterno nos abençoe. Amém, Johnny, que o Divino Pai Eterno esteja sempre conosco. E a Celina Salles pede proteção para todos os enfermos. A Lourdes Bodenmiller disse que ama a TV Pai Eterno. Lourdes, e a gente ama a sua companhia, pode ter certeza disso. Muito obrigada pela sua participação. É isso aí, agora é momento da gente conferir o pensamento de Santo Afonso para o dia de hoje. Santo Afonso nos ensina hoje: estejamos certos de que, querendo o que Deus quer, estamos querendo o nosso maior bem. Deus nos deu o dom da vida e nos dá sabedoria para seguir. Só Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Cabe a nós confiar e aceitar as vontades dEle. O plano de Deus é muito maior do que o nosso plano. E Ele nos ama para sempre nos dar o melhor do que precisamos. Às vezes não compreendemos que as coisas acontecem no nosso caminho por falta da graça de Deus, que deixamos de buscá-la muitas vezes. Muitas vezes culpamos o Senhor por acontecimentos e fatos que jamais planejamos. Mas nós não conhecemos os planos do Senhor, que são maiores que os nossos. Devemos aceitar e tentar compreender as vontades divinas e seguir pedindo por sabedoria. Ele sabe o que é melhor para os nossos caminhos. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Momento de pedirmos a bênção da saúde.
confirmando você que está saudável, goza de boa saúde, pedindo por você que está enfermo ou por aquela pessoa na sua casa que passa por alguma enfermidade. Tome posse dessa bênção. Senhor nosso Deus, que passastes fazendo bem e curando os doentes, e que enviastes ao mundo o vosso Filho para tomar sobre si os nossos sofrimentos e suportar as nossas dores. Nós o suplicamos pelos nossos irmãos e irmãs doentes. Fortalecei a sua paciência e reanimai a sua esperança, para que possam, com a vossa bênção, superar a enfermidade e alcancem com a vossa ajuda um completo restabelecimento. Dai vigor ao seu corpo e fortaleza ao seu espírito. Fazei que recuperem a saúde de modo que, reintegrados na convivência dos irmãos, possam bendizer-vos com renovada alegria. Divino Pai eterno, pelo vosso amor infinito, salvai-nos pela obra das vossas mãos. Confortai com o vosso poder divino estes vossos servos enfermos. Curai suas enfermidades e fazei que alcancem felizmente a consolação que de vós esperam. Amém. Nós agradecemos, louvamos e bendizemos a Deus por você que deixou sua mensagem nas nossas redes sociais. Thalita, quem nós vamos consagrar nesse momento ao Divino Pai Eterno? Vamos consagrar Lindomar Oliveira, que pede oração pela família e pelo cunhado que está acamado sem poder se movimentar. O nome do cunhado dele é Éder Souza e ainda Maria Graça Laurindo, de Taubaté, em São Paulo, e Marilisa Dias, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Padre Wellington. E consagrando também você, sua família, suas intenções, voltamos o nosso olhar para a Trindade Santa e rezamos juntos. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Que o Pai Eterno seja bendito e louvado na sua vida, na vida da sua família, através da sua prece, da sua oração. Thalita, obrigado pela sua participação em mais um programa. Obrigada, Padre Wellington. Minha gratidão também a você que esteve aí conosco durante esta manhã de terça-feira. Um dia iluminado, cheio de paz para você. Tchau, Padre Wellington. Fique com Deus e nos encontramos novamente na quinta-feira, às 8h15 da manhã, aqui na TV Pai Eterno. Até lá. Com a graça do Pai Eterno, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, de todos os anjos e santos de Deus, desça sobre você, sobre a sua família, a alegria, a saúde, a paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, que os anjos te protejam. Até a próxima quinta-feira com mais programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai.